Abra sua Bíblia. Apocalipse 3, carta à igreja em Sardes, né? Vamos ler junto então, diz assim, olha. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga graças a Deus. Muito bem. Antes da gente meditar aqui em alguns pontos, eu queria falar 2 coisas rápidas. Primeiro, as cartas do Apocalipse são um cuidado de Deus para com a igreja. Amém? É Deus, é o Espírito de Deus cuidando da igreja para que a igreja não passe pela grande tribulação. Então, esse é um ponto, né? Não quer dizer, veja só, não quer dizer que o que nós lemos aqui ou o que nós estamos lendo tem a ver com você. Serve como alerta, serve como uma reflexão, para nós não cairmos muitas vezes nos erros que as igrejas do passado caíram, não é? É um cuidado. Então, é um alerta para que, se eu estou fazendo alguma coisa que não está legal diante de Deus, que eu abandone. Mas se eu não estou fazendo, louvado seja Deus por isso, mas que eu fique alerta, sabendo que Deus espera algo de mim e eu preciso me adequar a essa vontade de Deus, para que eu não fique pagando de tribulação. Amém? Outra coisa, se eu tivesse que, em uma palavra, traduzir o significado da carta à igreja de Sardes, se eu tivesse que fazer um resumo, com uma palavra, o resumo da carta de Sardes seria hipocrisia. A hipocrisia é uma característica da igreja de Sardes. Amém? Bom, mas vamos entender isso agora com muita calma, né? Então, o versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Esse anjo é um ser celestial ou uma pessoa? Um mensageiro? É um mensageiro, porque não se escreve carta para anjo, né? O anjo é que traz a mensagem, ele não recebe a mensagem. Então, é uma pessoa que a Bíblia chama de anjo, o líder da igreja. Aí diz assim, olha, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olhe para cá. Estas coisas diz Jesus, como nós já vimos, né? Essas coisas diz aquele que tem os 7... O que está escrito aí? Quantos espíritos Deus tem? Por isso que eu quis tocar nesse ponto. Para que isso nunca haja dúvida em você com respeito a isso. Deus não tem 7 espíritos. Deus tem um
Espírito. O apóstolo João, ele está aqui fazendo uma referência a uma profecia do livro do profeta Isaías, que fala sobre as 7 manifestações do Espírito de Deus. Amém? Que é essa aqui, ó. Isaías 11, 1 e 2. Onde fica Isaías? Se você abrir a Bíblia no meio dela, você vai estar em Salmo ou Provérbios. Depois de Provérbios tem Eclesiastes, Cantares e depois Isaías. Isaías 11. Essa passagem aqui, ela fala sobre Jessé, Davi e Jesus. Não está o nome deles aqui, mas é isso aqui que está dizendo. E fala sobre o Espírito, sobre Jesus. Acharam? Isaías 11? Diz assim, olha, o título é O Reinado Pacífico do Rebento de Jessé. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes está falando sobre descendência. Repousará sobre ele, falando aqui sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Aqui, ó, 7. Então, são 7 atributos do Espírito de Deus. Por que é importante entender isso aqui? Primeiro que o Espírito Santo, ele é um, mas ele tem 7 atributos. Quando o Espírito de Deus está sobre mim, como um dia ele esteve também sobre Jesus, então Jesus, por ter o Espírito de Deus sobre ele, ele tinha os 7 atributos de Deus, que era o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Olhe para cá. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus sobre ela, ela tem sobre ela o Espírito do Senhor? Sim ou não? O Espírito do Senhor. Ela tem também o Espírito de sabedoria? Tem também. De entendimento? Conselho? Fortaleza? De conhecimento? E de temor do Senhor? Esse é o ponto. Por isso que João está dizendo assim, quem diz estas coisas é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou as 7 manifestações do Espírito de Deus. O Espírito é um, que ele tem 7 manifestações ou 7 atributos. Então, o ponto é, quem tem o Espírito de Deus, tem as características do Espírito de Deus. Amém? Que a gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Entenderam aqui? Então, quantos Espíritos Deus tem? Um. Que tem 7, como também tem 9 dons, né? Pode passar. Volta um pouquinho. Eu coloquei a parte da cidade lá ou não? Volta um pouquinho. Pode voltar. Vamos ler um pouquinho aqui, que eu acabei me esquecendo. É só conhecimento. Sardes. A cidade de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, era considerada inconquistável. Ela se orgulhava dos seus tesouros, que eram retirados em abundância do rio Pactolus. Sardes fazia parte do reino da Lídia. Seu monarca, Creso, acumulou tanto tesouro que se tornou sinônimo de riqueza. No mundo antigo, havia um ditado que era corrente: rico como Creso. Virou um sinônimo, né? Pode passar. Aqui tem umas imagens das ruínas de Sardes. Também só tem isso, tá? Sardes hoje é isso aqui. Ela não desenvolveu, ela não cresceu. É isso aqui. Se você for um dia em Sardes, é isso aqui que você vai encontrar lá. Então tá bom. Pode passar agora. Isaías 11 nós lemos agora. Seguinte. Agora aqui, vamos voltar lá em Apocalipse 3. Então diz, ó, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, que são os 7 pastores, como nós lemos no capítulo 1. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás
morto. Olhe para cá então. Obras. Nós já lemos isso aqui semana passada. Obras, do grego, ergon, que são as obras do homem, aquilo que o homem faz no seu dia a dia, seu caráter, a sua maneira de conviver com as pessoas, diferente de diaconia, que é o serviço sagrado, é o serviço para Deus. Aqui não fala das obras para Deus, aqui fala das obras do próprio homem, que tem uma relação com aquela passagem de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que fala que nós não somos salvos pelas obras, não é pelo nosso caráter que nós somos salvos, não é pelas coisas boas que a gente faz que nós somos salvos pela graça. Então, ergon, aquilo pelo qual fosse chamados a realizar, a razão da sua, fomos criados à imagem do Senhor para boas obras, né? Que não é obra de caridade, é o nosso convívio como ser humano, caráter, personalidade, a maneira de conviver com as pessoas, é esse tipo de obra. Aí depois ele fala aqui, ó, conheça as tuas obras, que tens o quê? Nome de que vives e estás morto. Olha aqui, ó, nome, do grego, onoma, que pode ser nome, reputação ou fama. Amém? Preste atenção. Então, ergon, as nossas obras diárias. Nome, reputação ou fama. Aí depois ele fala, tem nome de que vives e estás morto. Veja, olha o que o Senhor Jesus está falando para aquela igreja. Você tem nome de que vive, mas está? Porque eu conheço as tuas obras. Pode passar. Tem nome de que vives. A palavra vida, do grego, zoe. Vida que é gerada de novo nascimento. Poderia ser bio, referente a todos os seres viventes. Você já deve ter ouvido falar de biologia, biodiversidade, biomedicina. Já ouviu, né? Aqui a palavra vives é a palavra zoe e não a palavra bio. Se fosse bio, era comum a todos os seres humanos. Não é esse tipo de vida. Tens nome de que? Zoe. Você tem nome, você tem fama de uma pessoa que nasceu de Deus. Mas estás morto. Pode passar. Essa palavra morte também, ela tem mais de uma tradução. Morte, do grego, necros. Ausência de vida, morte, necrotério, necromancia, necrose, é a palavra morte física no grego. Mas a palavra aqui não é necro, a palavra aqui é apotenesco no grego, que quer dizer morte por separação da divindade, morte espiritual. Essa palavra, apotenesco, ela aparece 111 vezes no Novo Testamento, porque ela fala da morte, da separação entre o homem e Deus, e não da morte física. Amém? E vai ser muito bom para me esclarecer uma passagem que muita gente tem dúvida quando você lê. Então veja, o que eu estou querendo mostrar para você aqui? O Senhor Jesus fala assim, olha, eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Eu sei quem realmente você é. Você tem nome, tem fama, reputação de quem vive, de quem nasceu de Deus. Mas na verdade, você está morto. E não é a morte física, espiritualmente morto. Você está separado de Deus por causa das tuas obras. Amém? Porque uma vez que o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, e ele tem 7 manifestações, essas manifestações, elas aparecerão através de nós. Então, as nossas obras, elas não nos salvam, mas as nossas obras, elas mostram se eu nasci de Deus ou eu ainda continuo morto nos meus pecados. Você compreende? Sim ou não? Pode passar.
Essa passagem aqui vai mostrar isso bem claro para a gente. Mateus 8, 22. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18. O título é: Jesus faz o quê? Põe à prova os que queriam seguir. Gente, olha para cá. A passagem que eu vou ler, Jesus está provando alguém. Não é que ele quer isso. Ele está fazendo uma prova. Ele está analisando a verdade por detrás da aparência. Então, ele está colocando alguém à prova, tá? Senão você vai achar que é maldade de Jesus. E não é. Ele só está querendo colocar a prova. Vamos ler. Diz assim, olha. Vendo Jesus, o quê? Muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer o quê? Que fores. Aí Jesus olhou. É mesmo, mãe? Quer dizer que você quer me seguir para onde eu for? Você tem certeza? Certeza. E Jesus sabia que ele era um judeu. E isso não era típico do judeu. Aí Jesus falou assim: eu preciso provar ele. Vamos ver se é verdade. Aí o que Jesus faz? Olha aqui. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro, fazer o quê? Sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Como é que pode o morto sepultar outro morto? Sim ou não? É ou não é verdade? O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer isso aqui, ó. Deixa quem? Os mortos espirituais, apotenescó, sepultar os seus próprios nécros. Deixa que os mortos espirituais sepultem os mortos físicos. Então, nós temos aqui nessa passagem os dois tipos de morte. A morte espiritual e a morte física. Jesus falou assim, ó, se você quer me seguir, me segue. E deixa os mortos enterrar os mortos. Compreende? Sim ou não? Veja, não é que Jesus estava se desfazendo daquela família. Jesus só queria saber o que ele iria fazer diante das palavras de Jesus. Se ele iria falar assim para Jesus: tá bom, Senhor, então deixa eles enterrar o meu pai que faleceu e eu vou te seguir. Aí Jesus falaria para ele assim: não, pode ir lá enterrar teu pai. Jesus só queria saber até onde realmente ele estava disposto a seguir. Porque falar é fácil, mas na prática as coisas mudam de figura. E Jesus estava colocando ele à prova. Amém? Então, essa passagem mostra, esclarece, na verdade, essa passagem. São os mortos espirituais e os mortos físicos. Amém? Muito bem. Vamos voltar lá em Apocalipse 3. Bom, então ele disse assim, ó, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estais morto. Coloca para mim agora aqui. Gente, olha, o que eu estou querendo mostrar para você aqui? Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Essa frase no texto original ficaria assim: sei o que você tem feito. Tens a reputação de quem nasceu do Espírito, mas a vida de Deus ainda não está em você. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele se dirige à igreja de Sardes dessa forma: eu conheço as tuas obras. Você tem uma reputação de quem vive.
mas você está morto. Você está morto. Você tem uma reputação, uma fama, um título de uma pessoa que nasceu de Deus. Mas eu sei, pelas tuas obras, que você não nasceu de Deus. As tuas obras estão revelando isso. Então, isso é uma advertência séria que Jesus está fazendo à igreja em Sardes. Amém? Versículo 2, ele diz assim: sê vigilante e consolida o resto. A palavra resto aqui não ficou muito bem, mas o restante. Consolida o restante que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de quem? De Deus, do meu Deus. Amém? Veja só, o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? Que o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja, precisava estar vigilante e consolidar o restante que estava para morrer. Por quê? Porque aquela igreja, as pessoas estavam assim, elas tinham o nome de quem vive, aparentemente fazia parte da igreja e não fazia parte da igreja. Eles estavam mortos espiritualmente, mas tinham o nome de que viviam. Só que eles estavam mortos. E por que eles estavam mortos? Porque eles não frequentavam a igreja? Porque eles não acreditavam em Deus? Não. A carta é para a igreja. O problema é que a igreja de Sardes tinha uma vida aqui dentro e tinha uma vida diferente lá fora. Porque a pessoa, quando ela tem o Espírito de Deus, ela é uma pessoa aqui dentro e ela é a mesma pessoa lá fora. Ela não tem uma dupla personalidade. Uma pessoa, quando as obras dela são sinceras diante de Deus, então, aqui dentro da igreja, ela não fala palavrão. Mas lá fora da igreja, ela também não fala. Aqui dentro da igreja, ela não discute com ninguém. Mas lá fora da igreja, ela também não discute. Aqui dentro da igreja, ela é fiel ao seu marido. Mas lá fora da igreja, ela também é fiel ao seu marido. Aqui dentro da igreja, ele é fiel à sua esposa. Mas lá fora da igreja, ele também é fiel à sua esposa. Aqui dentro da igreja, o filho respeita o pai e a mãe. Só que fora da igreja, o filho também respeita o pai e a mãe. Aqui dentro da igreja, você lê a Bíblia. Lá fora da igreja, você também lê. Aqui dentro da igreja, você ora. Mas lá na tua casa, você também ora. Não há diferença. Aqui você teme a Deus, mas fora da igreja você também teme a Deus. Você compreende, pessoal? A igreja de Sardes não era assim. Esse era o problema da igreja de Sardes. Que aparentemente ela estava viva. Mas aos olhos de Deus ela estava morta. E é um cuidado que todos nós precisamos ter. Para nós não vivermos de aparência. O nome disso é hipocrisia. Você sabe que a palavra hipocrisia veio de Hipócrates, que foi o criador do teatro. E quem eram os hipócritas? Eram aqueles homens que usavam máscara. Você já deve ter visto o símbolo do teatro. Um sorriso e uma tristeza. Você deve ter visto, né? Duas máscaras. É o símbolo do teatro. Por quê? Porque os hipócritas eram os atores. Então a palavra hipócrita quer dizer ator. Eles encenam algo que na verdade eles não são. É daí que nasceu a palavra hipocrisia, de Hipócrates, ou dos artistas que foram criados no teatro. A hipocrisia é isso. É olhar para você e imaginar uma coisa de você. Até que você tire a máscara e a gente descubra realmente quem você é. A igreja de Sardes era hipócrita. Porque ela tinha uma fama de que era uma igreja viva. Ela tinha uma fama de pessoas que eram nascidas de Deus. Mas na verdade, aquelas pessoas, pela vida que elas viviam fora da igreja, elas estavam mostrando que elas nunca tinham conhecido a Deus, que elas nunca tinham tido uma experiência pessoal com Deus. Elas estavam mortas ainda nos seus pecados. Isso é o caso da igreja de Sardes. Não estou falando nada de vocês, estou falando da igreja de Sardes. Amém? Entenderam?
Sim ou não? Então, ó, lê de novo. Sei o que você tem feito. Tens a reputação de quem nasceu do Espírito, mas a vida de Deus ainda não está em você. E o que mostra isso é a vida que você tem fora da igreja, que é diferente da vida que você tem da igreja. Você deveria ser lá fora a mesma pessoa que você aqui dentro. Você deveria ter o mesmo respeito a Deus aqui dentro, da mesma forma lá fora. Você não pode ser uma pessoa aqui e outra lá fora. Você não pode ser um bom marido em casa e lá fora ser adúltero. Você não pode, perto de pessoas, viver de uma forma e longe das pessoas, viver de outra forma. Quando tem alguém perto de você, você pega o celular e você não vê nada que não poderia ver. Mas quando você está sozinho, você costuma dar uma olhadinha em coisas que não deveria ver. Como se Deus não estivesse vendo todas as coisas. Cuidado, não tenha nome de que vive, mas viva a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Bom, vamos ler um pouquinho mais. Diz assim, olha. Perdão. Ser vigilante e consolida o resto que estava para... Olha, essa palavra é interessante. Olha aqui, ó. Consolidar. Olha aqui no telão. Consolidar. Do grego esterizó. Fixar firmemente, dar... A imagem que ilustra essa palavra, sabe qual que é? É um vaso de flor. Quando você planta, ela é muito tenra. O que eles fazem? Eles colocam uma haste dentro do vaso e eles prendem a planta àquela haste. Aquela haste dá sustentação para que aquele ramo não... Porque ele começa a crescer, ele começa a ficar pesado, ele começa a entortar. Então, para ele crescer reto, você coloca uma haste, prende ele e ele vai crescer reto. Então, a palavra esterizó tem essa imagem de uma haste que apoia a planta para que ela cresça forte. Quando ela está crescida, você tira a haste e ela permanece, porque agora ela está firme. E é essa palavra aqui, ó. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. Em outras palavras, pastor da igreja, você precisa ser essa haste. A igreja ainda tem algumas pessoas que não morreram, que não estão mortas. Mas se você não sustentar essas pessoas, se você não trouxer algo que fortaleça elas, se você não trouxer algo que coloque essas pessoas no prumo, elas vão morrer também. Então você precisa fazer o teu trabalho. É isso que Jesus está dizendo para ele. Você precisa ser vigilante e consolidar o resto que estava para morrer. Porque a maioria da igreja só tem nome de que vive, mas estão mortos. E os poucos que estão vivos, se você não mudar o teu procedimento, vai morrer. Essas pessoas vão morrer também. Por quê? Porque você não está levando a verdade para essas pessoas, você não está firmando a igreja. Compreende, pessoal? A importância da palavra na igreja, a importância do ensino na igreja e da sinceridade das pessoas em ouvir a verdade. Para quê? Para que você não tenha nome de vivo e esteja morto. Amém? Bom, aí diz assim, olha. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A palavra ladrão aqui, ó, pode passar. Virei como ladrão. O que Jesus está querendo dizer aqui? Mateus 24, 32. Acharam? A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo as portas. O que Jesus está falando para os discípulos? O sinal do fim dos tempos. Era o sermão escatológico de Jesus. Jesus estava falando sobre anticristo, sobre a guerra, sobre a fome, sobre as epidemias. E aí perguntaram, mas quando que vai ser o fim? Aí Jesus então está falando sobre isso e ele está usando a parábola da figueira. Aí ele diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, quer dizer, o dia do juízo final, o dia que tudo vai terminar, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Alguém pode dizer para nós qual vai ser o dia da volta de Jesus, do juízo final? Alguém pode dizer? Ninguém. Ah, pastor, mas apareceu um anjo e falou para mim. Nem anjo. A Bíblia diz que nem os anjos, nem o próprio Filho sabe o dia e a hora. Só quem sabe? Só Deus sabe. Ninguém pode dizer para você, o fim do mundo vai ser amanhã. Olha, o fim do mundo vai ser em 2030. Ninguém pode dizer isso. Só quem sabe o dia e a hora é Deus. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo. Um será tomado, deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada, deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, faria o quê? Vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Se alguém chegasse para você e falasse assim, fulano, olha só, estou sabendo que estão tramando assaltar a tua casa nessa noite. Alguém avisasse você. O que você faria? O que você faria? Ia dormir. O que você ia fazer? Você ia chamar a polícia, você ia... É ou não é? Ia acender todas as luzes. Alguma coisa você ia fazer. Sim ou não? Por quê? Porque como você sabe que o ladrão vem, você fica... Por que Jesus disse, se não virei contra ti como um ladrão, em dia e hora que você não espera? É por causa disso. Porque nós precisamos viver hoje alertas, como se o nosso Senhor viesse hoje à noite, amanhã. Nós não podemos estar vivendo de forma desapercebida, como se nada tivesse acontecendo, porque foi assim assim morreu a humanidade na época do dilúvio. Noé tinha avisado que Deus ia mandar o dilúvio. Eles não queriam saber de nada. Estavam preocupados em quê? Casar, se dar em casamento, comer, beber, né? Pensando na vida, cuidando de um monte de coisa. E não estava dando atenção nenhuma para aquilo que Noé estava falando. Até o dia que chegou o dilúvio. Na hora que chegou o dilúvio, que a porta da arca fechou, correram tudo para a arca, mas não puderam entrar. Porque Deus fechou a porta da arca pelo lado. Então, nós não podemos viver hoje desapercebidos. Nós precisamos saber de uma coisa: o Senhor vai voltar. Jesus vai voltar. E eu não quero ser pego da mesma forma que uma pessoa é pega quando o ladrão chega na casa dela sem que ela saiba. Eu preciso estar apercebido, eu preciso estar atento para esse momento. Eu não posso viver despreocupadamente. Eu não posso viver como se a vida fosse só isso aqui, né? Tem gente que está preocupada com o quê? Casa, filho, trabalho, ganhar dinheiro, pagar conta. Não tem problema nenhum quanto a isso. Só que você tem que saber de uma coisa. Gente, a qualquer momento, ou o nosso Senhor volta, ou nós vamos embora. Sim ou não? Qualquer momento.
E nós precisamos estar prontos para este momento. Você tem que ter um padrão de vida, primeiro, salvo pela graça, ok. E você tem que ter um padrão de vida que não seja um padrão de vida hipócrita. Você tem que ter um padrão de vida, porque foi por isso que Jesus comentou lá no Apocalipse. Por quê? Você tem que viver fora da igreja a mesma fé que você vive aqui dentro. Você tem que procurar praticar lá do lado de fora aquilo que você aprende aqui dentro. Porque senão você vai estar no mesmo papel da igreja de Sardes, vivendo de aparência. E é isso que Deus quer evitar. Por quê? Porque na hora que o nosso Senhor voltar, você vai estar percebido. Amém? Você vai estar percebido. Agora, se você estiver vivendo despreocupadamente, achando que a igreja é apenas uma religião que você segue, então você pode estar numa situação muito complicada, porque você pode ter nome de que vive e está morto. E é isso que não pode acontecer. Nós precisamos estar realmente vivendo na graça de Deus, pela graça de Deus, confiando que o nosso nome está no livro da vida. E qual é o maior sinal de que nós somos alcançados pela graça? Aquele que é alcançado pela graça, o sinal é que o Espírito de Deus habita nele. E se o Espírito de Deus habita nele, ele tem as 7 manifestações do Espírito. Então ele é uma pessoa aqui dentro, mas ele também é uma pessoa? A pergunta é, lá fora, não estou acusando ninguém, tá, pessoal? Isso é só reflexão. Lá fora, você fala palavrão? Lá fora você xinga? Lá fora, no seu dia a dia, você tem raiva, tem ódio? No seu dia a dia, você lê a Bíblia? Você ora? Você compreende, pessoal? Sim ou não? Porque se o Espírito de Deus está sobre você, você é uma pessoa aqui e a mesma pessoa lá fora. Amém? Claro, lá fora você vive a sua vida, mas você vive a sua vida dentro do temor de Deus, dentro da vontade de Deus. Você passeia, viaja, trabalha, curte com a família, você faz tudo, mas tudo dentro do temor a Deus. Amém? Entenderam? Vamos lá, Apocalipse 3. Então ele fala aqui, e se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, aquelas que não estavam mortas ainda, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essa passagem aqui, vestiduras brancas, Apocalipse 19, um pouquinho mais para frente, nós estamos no 3, abre no 19. Apocalipse 19, eu vou ler do 7 ao 9, porque o texto é um pouco longo, mas depois você pode ler o capítulo 19, do 1 até o 10. Eu só vou ler o 7, do 7 ao 9. Vocês encontraram? A passagem, o texto completo começa no 19:1. Qual que é o título? Júbilo no céu. Olhe para cá. O apóstolo João está preso na ilha de Patmos e ele está recebendo a revelação do final dos tempos. O que João está vendo agora? Ele está vendo uma festa no céu. Olha o que João... Ele foi transportado em espírito até o dia do Senhor. E nesse momento, João, ele está vendo que está acontecendo uma festa no céu. Que festa é essa? Que júbilo é esse? É o que ele fala aqui. Diz assim, olha. Alegremo-nos, versículo 7. Exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas, o casamento do Cordeiro, cuja esposa, que é a igreja, a si mesma já se vestiu, se preparou, como a noiva se prepara para o casamento. Pois lhe foi dado vestir-se de quê? De linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são
os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de quem? De Deus. Essas vestes brancas são os atos. Qual é o antônimo de justiça? É a injustiça. Qual é a justiça? A justiça é a palavra de Deus. O que é injustiça? É aquilo que se faz fora da vontade de Deus. O que são as vestes resplandecentes? O que são as vestes brancas? As vestes limpas? São os nossos atos de justiça. É a vida que eu vivo mediante aquilo que eu aprendi da palavra de Deus. Então, eu pratico aquilo que eu aprendi. Então, estas são as minhas vestes brancas. O que são as vestes imundas? O que são as vestes contaminadas? São as pessoas que receberam uma veste, mas em algum momento ela começou a se entregar ao erro. Ela começou a se entregar ao pecado. Ela abandonou a vida com Deus e começou a voltar à prática do erro. Então as suas vestes começaram a ser manchadas. Por quê? Porque agora ela não está mais vivendo dentro da justiça de Deus, mas ela está vivendo agora dentro da injustiça. Ela não tem praticado a vontade de Deus. Ela tem abandonado a vontade de Deus para praticar a sua própria vontade. Então as vestes estão contaminadas. Amém? Essa festa no céu, como que estão as vestes deles? Como estão as vestes? Resplandecentes e puras. Amém? Porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Diga graças a Deus. Muito bem. Capítulo 3, para terminar agora. 3, 5. Então, olha, o versículo 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E as demais? E aquelas que tinham nome de que vivem e estavam mortas? Elas contaminaram as suas vestes. Por quê? Porque elas eram uma coisa na igreja e fora da igreja era outra coisa. Elas contaminaram as vestes dela. Mas havia umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, que elas continuaram vivendo dentro da justiça de Deus. Aí diz assim, versículo 5: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a última passagem. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Está aqui, ó, Apocalipse 20. Aqui mesmo Apocalipse, lá no finalzinho, capítulo 20, versículo 11. E aqui tem um ponto importante, do 11 ao 15. Qual que é o título na sua Bíblia? O juízo de Deus, ou o juízo final, como queira, tá? Aí diz assim, a visão de João. João está tendo a visão do Apocalipse. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ponto final. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um,
segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, então essa é a passagem do juízo final. Vamos entender alguma coisa aqui. Nós vamos estar aqui nesse dia? Vamos estar? Vamos. Todos nós vamos. Com uma diferença. O nosso nome vai estar em que livro? Então, no dia do juízo final, nós estaremos nos apresentando a Deus. O nosso nome vai ser mencionado no livro da vida. A Bíblia diz que nós vamos receber a coroa da eternidade e o nosso galardão. Por quê? Porque nós já fomos julgados. Lembram? Nós já fomos julgados. Fomos, pastor? Fomos. Nós somos julgados no tribunal de Cristo. Nós somos julgados lá no Calvário. Porque aquele que estava na cruz não era Jesus. Éramos nós que estávamos lá. Jesus estava apenas nos representando. Porque quem estava sendo punido lá naquela cruz eram os nossos pecados. Mas se Jesus nos substituiu na cruz e ele já foi punido pelos nossos pecados, quer dizer que nós já fomos punidos, fomos condenados, fomos punidos, morremos, ressuscitamos e hoje nós temos o nosso nome no livro da vida, porque nós recebemos Jesus como nosso Salvador. E quem tem Jesus como Salvador está salvo. Então, o nosso nome está no livro da vida. Então, nós vamos ser chamados não para julgamento, mas para recebermos o galardão. Muito bem. Mas a Bíblia diz que além do livro da vida, vão se abrir outros livros. E aí, os mortos serão julgados um por um, segundo as suas obras. Nós estamos mortos. Porque nós já passamos da morte para a vida. Nós não morremos em Cristo? Não ressuscitamos em Cristo? Então nós estamos vivos eternamente. Nós não passamos mais pela morte. A palavra morte não existe mais para nós. A morte espiritual não existe mais para nós. Mas os mortos, que foram aqueles que não receberam Jesus, que não entregaram a vida para Jesus, esses terão que se apresentar diante do juízo final. E eles serão julgados um por um, segundo as suas obras. Amém? Ficou claro? Sim ou não? Mas o interessante está aqui. Versículo 15. E se alguém não foi, o quê? Leia comigo, é importante que você leia. Mas se alguém não foi, gente, leia com atenção. Mas se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado. Você concorda comigo que poderia estar escrito assim, ó? E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas não está escrito isso, está escrito, se alguém não foi achado. Quando se fala achado, também está se falando de procurar. Alguém vai dizer assim, eu tenho certeza que o meu nome está no livro da vida. Eu tenho certeza, eu me batizei. Eu ia na igreja. Eu até fazia a obra de Deus, eu cantava no louvor, eu pregava a palavra. Eu ia todo domingo na igreja, eu ia quarta-feira, eu participava da Santa Ceia. Não, meu nome está aí, meu nome está aí, pode procurar que está aí. Cara, seu nome não está aqui. Tem que estar. Não está. Por que não está? Porque foi apagado. Foi apagado. Lembra o que Jesus falou no Apocalipse 3? Na igreja de Sardes? Aqueles que estiverem de branco diante de mim, de forma alguma eu apagarei o seu nome do livro da vida. Se ele está dizendo que de modo algum eu apagarei o nome do livro da vida, para aqueles que andam de branco diante de mim, significa que se você em algum momento virar as costas para Jesus e voltar à prática das velhas obras, o seu nome pode ser apagado do livro da vida. Porque a igreja tinha nome de que vivia, mas estava... E se ela está morta? Ela não tem mais vida. E se ela não tem vida, ela não faz parte daqueles que têm o nome no livro da vida.
mas ela faz parte daqueles que têm o nome no livro da morte. Então, quando o Senhor Jesus, ele se dirige à igreja de Sardes, ele fala assim: vocês têm nome de que vivem, mas vocês estão mortos? Gente, isso não é uma brincadeira. Porque uma pessoa, ela pode realmente ter nome de cristão, ela pode realmente acreditar que ela está salva, o que ela não consegue perceber. E é aí que é o grande problema. Aí que é o grande problema. Ela não consegue perceber a hipocrisia em que ela vive. Ela não consegue perceber. Ela acha que Deus é bom, que Deus jamais faria isso com ela. Ela acha que Deus é maravilhoso, que Deus é perdoador e que Deus vai fechar os olhos para todos os erros que ela está cometendo. Isso não é verdade. Nós fomos salvos pela graça, recebemos o perdão pela graça, fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas pesa sobre cada um de nós uma grande responsabilidade. Eu sou representante de Jesus aonde eu estiver. E aquilo que eu faço revela se eu realmente nasci de novo ou se eu ainda estou morto ou morta nos meus pecados. Amém? Por isso, a repreensão à igreja de Sardes. Vocês têm nome de que vive. Vocês não vivem. Vocês estão mortos. Vocês dizem que nasceram de novo, mas o comportamento, o caráter, mostra que você não nasceu de novo. Porque você continua, mesmo com o nome de cristão, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de você ter o nome de cristão. Você está morto ainda. Você não nasceu de novo. Aí vai chegar no dia do juízo final. Você morre hoje, chega o dia do juízo final, você vai ficar lá. Senhor, procura meu nome direito aí, eu tenho certeza que está aí. Eu me batizei, eu ia na igreja, eu conheci o pastor Paulo. Não está aqui, fulano. Seu nome não está aqui. Mas como que pode? Alguém apagou. Pois é, alguém apagou. Só tem uma pessoa que apaga. Só o Senhor Jesus pode apagar. Amém? E por que ele apaga? Por que ele apaga? Porque você não levou a sério sua vida cristã. Você achava que porque foi salvo pela graça, você podia bandalhar com a tua vida. Aí que você errou. Todos nós temos um compromisso sério com Deus. Orar, ler a Bíblia, estar na igreja, dar um bom testemunho da nossa vida onde nós estivermos, dentro da nossa casa, para a nossa família, no nosso local de trabalho. Ser lá fora, o que você aprende? Viver a justiça da palavra de Deus e não a injustiça desse mundo. A gente precisa viver dentro da vontade de Deus. A gente precisa colocar a barba de molho, pessoal, e procurar levar uma vida direitinha. Nós precisamos estar apercebidos, porque no dia e na hora que ninguém imagina, chega a nossa hora. E aí não tem mais o que fazer. Nós precisamos cuidar da nossa vida hoje. Amém? Pastor Paulo, graças a Deus, você não sabe a paz que eu tenho dentro do meu coração hoje. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Mas Deus sabe o quanto eu procuro agradar Ele no meu dia a dia. Deus sabe que, olha, abandonei palavrão, abandonei mentira, eu abandonei, sabe, pornografia, abandonei tudo isso. Não sou perfeito, mas eu procuro ser perfeito. Eu quero ser perfeito. Eu quero ser santo aos olhos de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. É isso aí, acabou. Simples assim. Você não tem que se preocupar com nada. Agora, quando você sabe que está errado, quando você sabe que não pode, quando você sabe que não agrada a Deus e você fica insistindo, então sabe que em algum momento alguém pode pegar uma borracha aí e apagar. Não brinque com a sua vida espiritual, pessoal. Amém? Deus está preparando um povo para morar no novo céu e na nova terra. E esse povo não é um povo qualquer, é um povo comprometido com a vontade de Deus. Amém? Eu espero que o seu coração tenha se alegrado. Porque se você tem procurado viver dentro da vontade de Deus, é só isso que Deus espera. Deus não está esperando perfeição de ninguém, mas gente que tem nome de que vive e vive mesmo. Que lá fora procura levar uma vida séria com Deus, uma vida correta com Deus. Amém? Pastor, mas eu não tenho vivido assim, eu tenho brincado com a minha vida. É hora de mudar. É hora de consertar isso. É hora de você analisar a sua vida e falar assim, olha,
Pela graça de Deus, o Espírito Santo vai me transformar, porque eu quero a presença de Deus na minha vida. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.